Imagine isto: você tem 72 anos, chega ao aeroporto logo após o nascer do sol. Você tem o cartão de embarque, seus remédios e uma bagagem de mão leve. Mas, ao se aproximar da TSA, algo inesperado acontece. Você é liberado mais rápido do que a multidão com metade da sua idade. A maioria dos idosos não faz ideia de que tem direito a benefícios ocultos nos aeroportos, e as companhias aéreas não estão exatamente ansiosas para contar. Se isso ajudar você a viajar de forma mais inteligente, curta e inscreva-se. Número 1. Pre-check para idosos. Sem impressões digitais, sem complicações. São 9h10 da manhã no aeroporto Hartsfield-Jackson de Atlanta. Joyce, 76 anos, está mexendo em sua bolsa perto do posto da TSA. Ela espera a rotina de sempre, tirar os sapatos, separar os líquidos, receber a revista. Mas o agente apenas sorri e a direciona para uma fila especial. Por aqui, senhora. Aqui está o segredo. Em 2025, muitos idosos estão recebendo tratamento estilo pre-check, sem se inscrever e sem pagar pelo programa TSA Pre-check. Embora o programa formal ainda exista, os agentes da TSA frequentemente tomam decisões discricionárias para viajantes com 70 anos ou mais, sem impressões digitais, sem verificação de antecedentes, sem taxa de $108. Por quê? Eficiência e respeito. Os idosos geralmente apresentam baixo risco de segurança, e atrasá-los significa atrasar toda a fila. Isso significa: você mantém os sapatos, o casaco fechado, o laptop dentro da bolsa e passa como um VIP. O detalhe: você não verá isso escrito em lugar nenhum. Não é automático, mas se parecer calmo e cooperativo, há grandes chances de ser encaminhado para a fila rápida. Dica: pergunte educadamente: sou elegível para a triagem acelerada hoje? Você pode simplesmente pular todo o transtorno. Número 2. Cadeira de rodas. Acesso à fila VIP. São um pouco depois das 14 horas no JOTA FK. Um homem de 70 e poucos anos, viajando sozinho, aceita a escolta em cadeira de rodas oferecida no check-in. Ele normalmente não precisa, mas seus joelhos já não são os mesmos. Em minutos, ele é conduzido além de uma fila lotada de segurança, direto para uma faixa separada da TSA, sem ficar em pé, sem esperar. Aqui está o que a maioria dos viajantes não percebe. Solicitar assistência em cadeira de rodas no aeroporto não oferece apenas apoio de mobilidade. Muitas vezes garante acesso a filas prioritárias de triagem, contornando completamente as filas principais da TSA. Para os idosos, é um dos benefícios VIP mais silenciosos disponíveis. Os funcionários da TSA e os acompanhantes contratados são treinados para agilizar indivíduos com necessidades de mobilidade, independentemente de usarem bengala, andador ou simplesmente se cansarem facilmente. Você não é obrigado a provar deficiência. Se disser que precisa de ajuda, eles fornecem. Por que isso importa? As filas de aeroporto em 2025 podem durar horas durante horários de pico. Para viajantes mais velhos, isso não é apenas desconfortável, é exaustivo e, em alguns casos, perigoso. Dica: ligue para sua companhia aérea 48 horas antes da partida para solicitar o serviço de cadeira de rodas, ou peça no check-in. Na maioria das vezes, você terá acesso direto à frente da fila, sem perguntas. Número 3. Mantenha os sapatos calçados. É cedo pela manhã no Aeroporto Internacional de Denver. Evelyn, 74 anos, está lentamente desamarrando seus tênis ortopédicos na fila da TSA quando um oficial a interrompe gentilmente. Senhora, pode deixar os sapatos. Ela pisca surpresa. Ninguém havia lhe contado isso. Aqui está a verdade pouco conhecida. Se você tem 75 anos ou mais, os agentes da TSA são instruídos a permitir que mantenha os sapatos, jaquetas leves e até cintos durante a triagem de segurança. Faz parte de uma política discreta criada para tornar a viagem menos estressante para idosos e que foi discretamente ampliada em 2025. Por que isso importa? Tirar sapatos e camadas externas pode ser doloroso ou arriscado para idosos com mobilidade limitada ou problemas de equilíbrio, mas, a menos que saiba dos seus direitos, você pode se sentir pressionado a seguir a multidão. Ainda melhor, na maioria dos casos você não precisa anunciar sua idade. Os agentes geralmente percebem pela aparência ou pela data de nascimento no cartão de embarque. Mas lembre-se, essa cortesia só vale se nenhum alarme for acionado. Por isso, ajuda a evitar roupas ou calçados com metais pesados, mesmo que os sapatos permaneçam. Dica: se pedirem para tirar os sapatos, basta dizer: tenho mais de 75 anos. Na maioria das vezes, isso é tudo o que precisa. Número 4. Cartões de acompanhante gratuitos. São 11h45 da manhã no Aeroporto Internacional de Orlando. Margaret, 80 anos, está viajando sozinha.
Sua filha a acompanha até o balcão de check-in, mas presume que terá que se despedir ali. Então, o atendente se inclina e pergunta: gostaria de um passe de portão para acompanhá-la até a segurança? Como assim? Aqui está o segredo. A maioria das companhias aéreas oferece passes de acompanhante gratuitos para acompanhar idosos ou passageiros que precisam de assistência pela segurança e até o portão de embarque. Chama-se Gate Pass e, embora raramente mencionado, está disponível mediante solicitação. As companhias não divulgam porque aumenta sua carga de trabalho, imprimir passes extras, lidar com mais pessoas na TSA. Mas, para viajantes idosos que estão ansiosos, confusos ou simplesmente precisam de ajuda, é uma verdadeira mudança de jogo. Não, seu acompanhante não precisa de passagem aérea, apenas um documento de identidade oficial válido e uma justificativa, e ajudar um passageiro idoso é sempre aceito. Por que isso importa? Muitos idosos perdem voos simplesmente porque ficam sobrecarregados com sinalizações, mudanças de portão ou a confusão dos aeroportos. Um passe de acompanhante devolve calma e confiança. Dica: solicite o passe no balcão de check-in, não na fila da TSA. Chegue cedo e seja educado. A maioria dos atendentes terá prazer em ajudar se você pedir. Número 5. Sem preocupações com tecnologia, medicamentos sempre permitidos. Passa um pouco do meio-dia no aeroporto Dallas-Fort Worth. Um agente da TSA separa uma sacola plástica transparente cheia de frascos de remédios e um pequeno pacote de gelo. Um senhor idoso olha preocupado. Esses são todos os meus remédios para o coração, diz baixinho. O agente balança a cabeça afirmativamente. Está tudo bem. Estes estão isentos. Aqui está o que você precisa saber. A TSA permite todos os medicamentos essenciais, mesmo que ultrapassem o limite padrão de líquidos, venham em forma de gel ou precisem de refrigeração. Isso inclui insulina, inaladores, colírios, nitroglicerina e muitos outros. Ainda assim, muitos idosos acabam colocando tudo na bagagem despachada por medo ou confusão. Em 2025, as diretrizes da TSA ainda protegem itens medicinais necessários, mas somente se você os declarar. Esse é o ponto crucial. Você não precisa de atestado médico, mas deve avisar o agente com antecedência e manter os medicamentos separados da bagagem de mão principal. E esqueça a regra das 3,4 onças. Ela não se aplica aqui. Pacotes de gelo, gel e até seringas são permitidos para uso médico. Por que isso importa? Perder apenas uma dose devido a confisco ou atraso pode ser perigoso. Conhecer seus direitos significa que você nunca mais correrá esse risco. Dica: leve os remédios em uma sacola transparente, identifique tudo e diga: são medicamente necessários. A TSA não vai questionar. Número 6. Esqueceu sua identidade? Existe um plano B. São 7h05 da manhã, no aeroporto de Chicago O'Hare. Harold, 78 anos, apalpa os bolsos do casaco e franze a testa. Sua carteira e sua identidade ficaram no balcão da cozinha em casa. O pânico começa, mas, em vez de mandá-lo embora, o balcão da companhia aérea diz calmamente: podemos verificar sua identidade de outra forma. Surpreendente, não é? Em 2025, a TSA ainda permite que viajantes sem documento de identidade voem, desde que passem por triagens adicionais, e os idosos frequentemente recebem mais flexibilidade. Embora a aplicação do Real ID tenha se tornado mais rigorosa em todo o país, você não será automaticamente impedido de embarcar se esquecer sua carteira. Como funciona? A TSA tem acesso a bancos de dados que podem confirmar sua identidade com base em informações pessoais, como nome completo, data de nascimento e endereço. Você pode ser questionado sobre coisas que só você saberia, como endereços anteriores ou histórico de empréstimos, através de um processo chamado verificação de identidade. Leva mais tempo, e provavelmente você receberá uma revista secundária e inspeção de bagagem. Mas, se permanecer calmo e cooperativo, ainda conseguirá embarcar no voo. Dica: se algum dia esquecer seu documento, vá direto ao supervisor da TSA e diga: preciso verificar minha identidade para viajar. E não jogue fora o cartão de embarque. Número 7. Dispositivos médicos. Kunku, nascido a New Orleans, triagem prioritária. É meio da tarde no aeroporto Phoenix Sky Harbor. Um veterano aposentado se aproxima da fila da TSA com uma bengala em uma mão e um cartão plastificado na outra. Ele diz calmamente: tenho um marca-passo. Não posso passar pelo detector de metais. Sem hesitar, o agente acena e o encaminha para uma fila separada, sem espera alguma. Aqui está a verdade que a maioria dos viajantes não ouve. Se você usa um dispositivo médico, seja marca-passo,
bomba de insulina, cilindro de oxigênio ou prótese, os agentes da TSA são treinados para direcioná-lo para filas de triagem prioritária, sem perguntas. Sem constrangimento, sem pressa. Você também não é obrigado a passar pelos scanners tradicionais se eles interferirem com o dispositivo. Na verdade, tentar fazê-lo pode causar danos ou mau funcionamento. E a TSA sabe disso. Na maioria dos casos, você receberá uma revista física respeitosa e uma inspeção visual. Por que isso importa? Muitos idosos temem ser um incômodo ou causar constrangimento, então permanecem em silêncio. Mas ficar em silêncio pode atrasar ainda mais, ou pior, comprometer sua saúde. Dica: leve um cartão de notificação médica da TSA ou simplesmente informe ao agente sobre seu dispositivo antes de chegar ao scanner. Você será conduzido com dignidade e mais rápido do que na fila comum. Número 8. Embarque antecipado não anunciado na maioria dos portões. São 15h10 no Aeroporto Internacional de San Diego. O portão de embarque está lotado de viajantes ansiosos se aglomerando ao redor das placas de Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3. Ao lado, uma voz suave anuncia: idosos ou passageiros que precisam de mais tempo podem embarcar agora. Poucos percebem e ainda menos se apresentam. Aqui está a verdade escondida. A maioria das companhias aéreas permite que idosos embarquem mais cedo, mesmo que isso não apareça no painel ou não seja anunciado em voz alta. A política geralmente está incluída sob a categoria passageiros que precisam de assistência extra, e os idosos se qualificam totalmente, independentemente de condição de saúde. Mas há um detalhe: você precisa pedir. Os agentes de portão raramente oferecem espontaneamente, e a opção não aparece no cartão de embarque, porque isso importa. Embarcar mais cedo dá tempo extra para encontrar seu assento, guardar a bagagem e se acomodar sem pressa ou empurrões. Para idosos com artrite, visão limitada ou simplesmente movimentos mais lentos, esse benefício discreto pode fazer toda a diferença. Dica: aproxime-se do agente do portão antes do início do embarque geral e diga: tenho mais de 70 anos, posso embarcar antes? Na maioria dos casos, a resposta será sim, sem hesitação. Número 9. Linha direta. TSA Cares. Sua vantagem oculta. Faltam 2 dias para uma grande viagem em família. Silvia, 82 anos, está nervosa por voar sozinha pela primeira vez desde que seu marido faleceu. Sua neta liga para um número encontrado online e fala com um agente atencioso da TSA que diz: teremos alguém para encontrá-la no posto de segurança. Silvia ainda não sabe, mas o TSA Cares está prestes a tornar sua viagem tranquila. O TSA Cares é um programa de assistência gratuita para passageiros com condições médicas, deficiências ou preocupações relacionadas à idade e é um dos segredos mais bem guardados das viagens aéreas nos Estados. Idosos viajando sozinhos podem solicitar um assistente dedicado para guiá-los por todo o processo de triagem. Sem multidões, sem confusão, sem estresse. Você só precisa ligar ou enviar uma solicitação com 72 horas de antecedência, e a TSA organizará uma experiência mais suave e personalizada. Em 2025, o programa foi ampliado para cobrir mais aeroportos e mais condições, especialmente para viajantes idosos. Por que isso importa? Muitos idosos hesitam em viajar por medo de enfrentar o caos sozinhos, mas com o TSA Cares você nunca estará realmente sozinho. Dica: ligue para 8555-787-1827 ou visite tsa.gov TSA Cares pelo menos 3 dias antes do voo. A ajuda está disponível, você só precisa pedir. Número 10. Exceções de itens proibidos para idosos. São pouco depois das 8 horas no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. Uma senhora de cabelos prateados tem um par de agulhas de tricô saindo da sua bagagem de mão. O agente da TSA percebe, mas em vez de confiscar, sorri. São para um projeto de voo? Ela confirma com a cabeça e ele a deixa passar. Aqui está a surpresa. Os idosos muitas vezes recebem isenções discretas em relação a certos itens proibidos ou questionáveis pela TSA, especialmente quando usados para fins médicos, de mobilidade ou de conforto pessoal. Que tipo de itens? Agulhas de tricô, bastões ou bengalas, medicamentos líquidos ou cremes em grandes volumes, até tesouras com certos tamanhos de lâmina. Embora tecnicamente esses itens façam parte das categorias restritas da TSA, os agentes são treinados para usar discrição, e os idosos são considerados de baixo risco. Contanto que o item não represente ameaça e seja declarado antes da triagem, ele geralmente é permitido. Por que isso importa? Muitos idosos deixam para trás objetos dos quais dependem simplesmente porque presumem que a TSA dirá não.
Na realidade, os agentes muitas vezes são compreensivos, especialmente quando você explica claramente. Dica: mantenha os itens especiais visíveis e explique calmamente sua finalidade. Diga: isto é para uso médico pessoal. Você pode se surpreender positivamente com a receptividade da TSA. Número 11. Idosos. Raramente são selecionados para verificações aleatórias. São 6h45 da manhã, no Aeroporto Internacional Newark Liberty. Uma fila de passageiros é direcionada para exames aleatórios de resíduos e inspeções secundárias de bagagens. Mas Walter, 79 anos, passa direto, sem perguntas, sem atraso. Ele olha para trás surpreso. Por que não foi parado? Aqui está a verdade que as companhias aéreas não divulgam. Viajantes com mais de 70 anos são estatisticamente menos propensos a serem selecionados para verificações aleatórias da TSA. Não é uma política oficial, você não encontrará isso em um site do governo, mas vários agentes da TSA confirmaram que os algoritmos de triagem são projetados para dar menor prioridade a indivíduos de baixo risco, e isso frequentemente inclui idosos. Na prática, isso significa menos chance de uma revista corporal completa, menor probabilidade de testes aleatórios de rastros de explosivos, menos inspeções manuais de bagagem. Por quê? Tudo se resume ao perfil de risco. Os idosos são vistos como viajantes de baixo risco e cooperativos, e em um ambiente de aeroporto acelerado, a TSA precisa focar onde mais importa. Por que isso importa? Compreender isso pode reduzir a ansiedade que muitos idosos sentem sobre serem alvo ou passarem constrangimento durante a triagem. Dica: embora qualquer coisa possa acontecer, saiba que estar calmo, cortês e visivelmente acima dos 70 anos muitas vezes joga a seu favor, silenciosa e estatisticamente. Então, se você tem mais de 70 anos, voar em 2025 pode ser mais fácil do que imagina, se souber o que pedir. Desde pular filas de segurança com assistência em cadeira de rodas, até manter os sapatos, levar seus medicamentos ou solicitar um acompanhante até o portão, esses benefícios silenciosos da TSA e das companhias aéreas existem para apoiá-lo, mesmo que ninguém fale sobre eles. Mas aqui está o detalhe: a maioria desses benefícios não é automática. Você precisa saber que eles existem, pedir educadamente e se preparar com antecedência, seja ligando para o TSA Cares ou simplesmente solicitando embarque antecipado. As companhias aéreas podem não anunciar. A TSA não vai colocar em todos os cartazes, mas isso não significa que você não possa aproveitar. Então, o que mais surpreendeu você? Conte para nós nos comentários abaixo. E se achou útil, inscreva-se para estar sempre um passo à frente em cada voo. Você merece uma viagem mais tranquila e agora é hora de aproveitá-la.